Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula sobre funções modulares. Nessa aula de hoje a gente vai estar trabalhando um pouquinho sobre inequações modulares. Eu me chamo Marcelo Botura e estou novamente com vocês, fechando conteúdo sobre módulos. A gente inicia, a gente nos pergunta o que é inequação, A definição de inequação, a gente chama de inequação uma expressão matemática que envolve uma desigualdade. Chamamos de inequação uma expressão matemática que envolve uma desigualdade. Na aula passada a gente estava vendo equações modulares quando a expressão ela vem carregada pela igualdade, Por isso fala equação. E desigualdade é quando envolve essa expressão de maior ou menor, Ele pode envolver maior, menor, ou maior ou igual, ou menor ou igual. Isso é a expressão de inequação, assim que nós chamamos. Vamos relembrar um pouquinho, O módulo de um número nada mais é que a distância de um número até zero. Lembra-se na aula passada que a gente fez várias retas reais, E nessas retas reais a gente demonstrou que o módulo nada mais é que a distância, A gente sempre tem que lembrar que o módulo ele nunca vai ser negativo, vai ser sempre positivo. A inequação modular é uma expressão que possui os dois elementos. A gente viu o que é uma inequação e a gente viu o que é o módulo. Agora, a inequação modular é isso, é essa junção, essa expressão, Os dois elementos. Eu tenho o módulo e eu tenho a inequação. Isso aqui é uma expressão inequação modular. A definição do módulo, eu tenho x. Módulo de x, o que é o módulo de x? Eu tenho esse x, Esse x aqui dentro ele pode ser negativo, se ele for menor que zero. E eu tenho esse outro x, ele sendo positivo, ele vai ser maior que zero. Essa é a definição de módulo. Então a gente tem que prestar bastante atenção, nessa propriedade, porque é fundamental para a gente resolver os exercícios, tá bom? O módulo de A ele é maior que B, então A é maior que B ou A é menor que menos B. O exercício número 1 diz o seguinte: eu tenho o módulo de 2x menos 3 e tem uma inequação que ela é maior ou igual a 5. A gente vai usar a propriedade do número 1, que ele é o módulo de A, ele é maior que B, então A é maior que B ou A é menor que menos B. Para resolver o seguinte, é bem simples resolver essa inequação que diz o seguinte: eu tenho 2x menos 3, ele é maior ou igual a 5. O que a gente faz? A gente isola o x, a gente manda o menos 3 para o outro lado, que ele vai ficar mais 3, 5 mais 3 vai dar 8. E aí é o seguinte, ficou o 2x do lado esquerdo, Então a gente tem que isolar o 2x. Para isolar o 2x, a gente tem que pegar um valor que eu consigo tirar o 2 do x, E se eu acrescento um valor, de um lado, também tem que acrescentar do outro. Aí dá a nossa resposta, 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes x, x menor que 8 dividido por 2 vai dar 4. Pois bem, a nossa primeira solução é maior, x é maior ou igual a 4. Agora, resolvendo a outra parte, o módulo é menor que menos b. Então, tudo isso aqui é o nosso A, isso aqui e isso aqui é o nosso B. A gente vai usar a mesma técnica que a gente utilizou no lado esquerdo, a gente vai usar no lado direito. E como que a propriedade diz assim que agora é menos B, a nossa inequação que era maior ou igual, ele ficou menor ou igual a menos 5. Ou seja, para isolar o 2x, o menos 3 que está no lado esquerdo, ele vai passar para o lado direito positivo, Ou seja, 2x menor ou igual a menos 2. Por quê? Menos 5 com mais 3, menos 2. E aí a gente isola o 2x, que vai dar na nossa resposta que x ele é menor ou igual a menos 1. E a nossa solução vai ficar da seguinte forma. A gente abre a chave e diz o seguinte: x pertence aos reais, tal que x maior ou igual a 4 ou x é menor ou igual a menos 1. E o nosso gráfico fica da seguinte forma: menos 1, lado esquerdo, mais 4, como se tivesse o nosso zero aqui, No exercício 2 diz o seguinte: o módulo de 2x mais 1 ele é menor que 3. Lembra-se que nossa propriedade diz o seguinte, que o módulo de A ele é maior que B, sendo que A maior que B ou A é menor que menos B. Então, nosso 3 aqui ele vai ser menos 3. Então, o que a gente faz? Tem que isolar o x, Primeiro a gente faz esse lado aqui primeiro. E vai dizer o seguinte, 2x mais
1 menor que 3, esse 1 positivo ele vai passar para o outro lado e vai ficar negativo. Então 2x menor que 2, porque 3 menos 1, 2. E aqui é a mesma coisa. Ó. Agora a gente faz a segunda parte. Ó. 2x mais 1 está positivo, passa para o lado negativo. Está positivo e vai passar negativo. E vai ficar então menos 1 com menos 3 vai dar menos 4. E aí a gente isola o x dividindo por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. E essa é a nossa solução. De uma forma, a gente resolveu junto esse exercício, né? E a resposta vai ficar. Diz assim, x pertence aos reais, tal que x é menor que menos 2, que é menor que 1. Ou seja, esse aqui é o nosso gráfico. O nosso gráfico, a bolinha ele não é fechado como no exercício anterior, tá vendo? Por que que não é fechado? Porque ele não tem aqui a igualdade, ele só está sendo menor. Então, quando ele tem só a questão do menor ou maior, a bolinha fica aberta. Se ela aparece com igualdade, a bolinha fica fechada. Quando aparece somente maior ou menor, ele é aberto. Tá? Só uma observação. A gente vai estar resolvendo o exercício número 3, que diz o seguinte: que o meu módulo de 3x menos 2 ele é menor ou igual que menos 1. Mas, de acordo com a nossa propriedade de módulo, diz o seguinte: ele não pode ser negativo. Então, a gente tem que colocar em mente, o módulo ele vai ser sempre positivo, ele nunca vai ser negativo. E quando ele aparece que o módulo é negativo, o resultado é negativo, ele é nulo, tá bom? Agora, resolvendo o exercício número 4, ele diz o seguinte, né? Nós temos a inequação e para resolver ele, a gente vai estar dividindo em duas partes. Então, nós temos a primeira parte, que vai ser nosso 3 menor ou igual que o módulo de x mais 1. E a segunda parte diz o seguinte, o meu módulo de x mais 1, ele é menor que 7. Para resolver a primeira parte, né, da inequação, a gente lembra que o módulo ele pode ser maior que 0 e menor que 0, né? Ou seja, o meu módulo ele pode ser positivo e o meu módulo ele pode ser negativo. E para representar de acordo com a nossa propriedade, a gente acrescenta o negativo. A gente está acrescentando o negativo para o x mais 1, é todo ele x mais 1, tá bom? E a primeira parte a gente resolve da seguinte forma. Nós temos o x mais 1, o positivo passa para o outro lado, vai ficar negativo. Então, 3 menos 1 vai ficar 2, igual a x, né? E aí o nosso x ele vai ser maior ou igual a 2. Já no segundo caso, primeiro a gente faz o joguinho dos sinais, né? Menos com mais vai dar menos, então menos x, menos 1 vai dar menos 1. Então a gente tem o segundo caso. O que a gente faz no segundo caso? Para tirar o sinalzinho, né, de dentro, a gente multiplica por menos 1. Então vai ficar da seguinte forma. Multiplicando por menos 1 vai ficar menos 3 maior ou igual que x mais 1. A gente tem que isolar o x. Isolando o x, o nosso 1 ele vai ficar negativo, que a gente passou para o outro lado. E menos 3 com menos 1 vai me dar menos 4, maior ou igual a x. Portanto, x ele vai ser menor que menos 4. E a nossa solução final diz o seguinte, abre chaves, né, diz o seguinte, x pertencente aos números reais, tal que x maior ou igual a 2, ou x é menor ou igual que menos 4. E aqui está o nosso gráfico, né? Como a gente disse nos exercícios anteriores, lá nas definições, que a gente estava dizendo agora há pouco, que quando ele aparece igual, a nossa bolinha é fechada. A gente não pode esquecer que o nosso módulo, o resultado do nosso módulo ele vai ser sempre positivo, ele nunca vai ser negativo, tudo bem? O próximo exercício diz o seguinte, que o meu 3 ele vai ser menor ou igual ao módulo de x mais 1, que vai ser menor que 7. Para estar resolvendo essa inequação, a gente divide ela em duas partes, certo? E a gente resolve elas separadamente. Na primeira parte do exercício, temos que o nosso 3 menor ou igual que o módulo de x mais 1, ele vai dar dois casos. O primeiro caso ele vai ser positivo e o caso ele vai ser negativo, de acordo com a nossa propriedade pré-estabelecida, certo? Com a nossa propriedade. O que acontece? O 3 vai ser o nosso A e o x mais 1 vai ser o nosso B, tá? Então, o nosso B, no primeiro caso, ele vai ser positivo e no segundo caso ele vai ser negativo, entendem? Então, meu 3 menor ou igual que x mais 1, para a gente resolver essa inequação, a gente pega esse menos 1, passa para o outro lado, que vai ficar negativo, né? Que 3 menos 1 vai dar 2, menor ou igual a x, portanto,
o nosso x ele vai ser maior ou igual a 2, né? E no caso, né, como o nosso b ele tá, no primeiro caso ele está positivo e agora vai ficar negativo, ele vai ficar da seguinte forma, né? A gente vai acrescentar o sinal de menos. E para tirar o sinal de menos, a gente multiplica por 1, certo? Quando a gente multiplica por menos 1, troca os sinais e muda o valor da expressão aqui, né? Portanto, ele vai ficar menos 3 maior ou igual que x mais 1. A gente vai, para resolver essa equação, a gente, 1 está positivo, ele vai passar para o outro lado negativo, menos 3 com menos 1 vai dar menos 4, certo? Que vai ser menos 4 maior ou igual que x. Portanto, o x ele é menor que menos 4. Então, nós temos a nossa solução, a nossa primeira solução que vai ser x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a 2, ou x é menor ou igual que menos 4, né? Aqui está o nosso gráfico, nosso primeiro gráfico. No segundo caso é a mesma coisa, né? Nós temos a nossa propriedade que diz o nosso b, ele vai, no primeiro caso vai ser positivo, no segundo caso vai ser negativo. Então nós temos que nosso x mais 1 ele vai ser menor que 7. Nós temos que isolar o nosso x, então o nosso 1 positivo passa por outro lado negativo e nosso resultado vai ser x menor que 6. Já no segundo caso a gente acrescenta o sinal negativo, menos x mais 1 menor que 7. A gente multiplica por menos 1, que vai ficar x mais 1 maior que menos 7. A gente isola o x e o 1 positivo passa para o outro lado negativo e o nosso resultado vai ser x maior que menos 8. E nossa segunda solução vai ficar o seguinte, abre a chave e diz o seguinte, x pertencente aos reais, tal que x menor que 6 ou x maior que 8, maior que menos 8, né? Aqui faltou um sinalzinho de menos, tá? Menos 8. Ou seja, no nosso gráfico, o menos 8 aberto, né? Nossa bolinha aberta porque não tem a questão da igualdade. Menos 8, 7. E o terceiro passo para resolver o exercício, né? Diz o seguinte, a gente vai analisar as intersecções das duas soluções, né? A primeira solução me deu, né, menos 4 mais 5. E aí a gente faz a segunda, né, que deu menos 8 e 6, nossa intersecção. Portanto, a nossa solução, né, diz o seguinte, x pertencente aos reais, tal que menos 8 ele vai ser menor que x, que vai ser menor ou igual que menos 4. E o nosso 2 é menor ou igual a x, que é menor a 6. Essa é a nossa resposta final. E aí nós temos o exercício número 5, que segue a mesma ideia do exercício número 4, né? A gente divide as nossas inequações em duas. Resolvemos separadamente, né? A gente vai estar utilizando a segunda propriedade, né? No primeiro caso, diz o seguinte, que o módulo de x aqui ele vai ser o nosso a. Para resolver o exercício, a gente vai usar a segunda propriedade, né? E aqui, essa expressão x mais 1, ele vai ser o a, o menos 6 vai ser o b menos b, né? De acordo com a nossa propriedade. E aí nós temos o nosso b positivo, certo? Primeiro a gente resolve um lado, x mais 1 menor que 6. A gente isola o x, o 1 positivo passa para o outro lado negativo, que vai dar x menor que 5. E aí a mesma coisa do outro lado, né? Nós temos x mais 1 menos, nós temos 6 maior ou igual a x mais 1. O 1 positivo passa para o outro lado, fica negativo. E nosso resultado final que deu menos 7 menor que x, tá? E no segundo caso, a gente usa a primeira propriedade, né? O x ele vai ser o nosso a, certo? Nosso a. E o menos 4 vai ser o nosso b negativo, né? Nosso b negativo. E nós temos outro lado também que vai ser o nosso a. E o 4 vai ser nosso b positivo. E a gente resolve a equação, né? E o nosso resultado vai dar menos 5. E o nosso outro resultado vai dar x maior que 3. Lembra-se, né? Que quando nós temos que isolar o x, o número que está positivo passa para o outro lado, vai ficar negativo.
E a soma de menos 4 e menos 1 vai dar menos 5. E assim do outro lado também. Não está positivo, passa para o outro lado, vai ficar negativo. E o nosso resultado deu x maior que 3, certo? E aí a terceira parte é só a gente estar fazendo a intersecção, né? Dos dois resultados. Que deu... A intersecção deu menos 7 com menos 5 e 3 com 5. E aqui deu o nosso resultado final, né? Que x pertence aos reais, tal que menos 7 é menor que x e x é menor que menos 5. Ou 3 é menor que x, 3 é menor que x é menor que 5. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estarei à disposição. Quero também aproveitar, fazer os meus agradecimentos a todos, de uma forma especial, aos nossos professores, a professora Kátia, que é responsável da sala, ao professor Fernando Bando, que é meu orientador, e a professora Renata, que é coordenadora do estágio. E também quero agradecer a turma B, que foi fantástico com a gente, né? Participou das atividades, e também ao Instituto Federal pela abertura do espaço. E é isso. Até a próxima. Muito obrigado por tudo.